Já temos a parte visual do nosso formulário de login, temos também as nossas routes já a encaminharem o nosso código para os locais corretos dentro do nosso controller. Neste vídeo nós vamos construir toda a estrutura que diz respeito ao banco de dados. Neste caso vamos ter um banco de dados. Dentro desse banco de dados vamos ter a tabela de usuários com uma determinada estrutura que nós vamos criar com uma migration. E depois vamos criar o nosso model e configurar tudo no sentido em que a nossa aplicação fique preparada para avançarmos para as regras de negócio. Obviamente que depois, ainda quando nós formos fazer aqui a entrada no login, vamos ter um mecanismo de validação dos dados inseridos. Estão 40 segundos passados neste vídeo, vamos passar da palavra à prática. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é voltar ao nosso código e vamos criar aqui um model e vamos criar também uma migration. Mas antes de criarmos uma migration, quero chamar-vos a atenção. Quando vocês criam um novo projeto de Laravel, a pasta das migrations, que vocês podem encontrar em Database Migrations, já contém um conjunto de migrations pré-definidas, ok? Tem aqui User Stable, Password Resets e Failed Jobs. Isto porque também já tem aqui um model de user. Tem a ver com um mecanismo de autenticação que já vem integrado com o Laravel, mas que nós não vamos usar. Então, não há qualquer problema, vamos selecionar todos estes fecheiros, vamos eliminá-los todos daqui e já agora também, se quiserem, podem eliminar este model do user, apesar de que, estando lá, não vai fazer qualquer diferença. Bom, neste momento não temos nenhum model e não temos também nenhuma migration, portanto temos estas duas pastas completamente vazias. Então vamos criar aqui primeiro o nosso model, PHP Artisan, make model e vamos lhe chamar usuário, ok? Sempre no singular, porque depois o model vai se encarregar de interpretar que vai existir uma tabela chamada usuários. Então vamos criar aqui o nosso model. O model está criado aqui e nós vamos simplesmente, por uma questão de limpeza de código, vamos aqui retirar este código que aqui está, o hasFactory, nós não o vamos utilizar. No usuário, a única coisa que nós vamos colocar, poderíamos não deixar ficar rigorosamente nada, e já estaríamos com o nosso módulo preparado, nós vamos colocar aqui no usuário o useSoftDelete. E basicamente o useSoftDelete vai permitir a existência de um mecanismo que permite eliminar um utilizador, não iremos fazer ainda nesta parte inicial do exercício, mas eliminá-lo de uma forma suave, isto é, o registro não é eliminado da base de dados, é sim flagado num campo chamado deleted@, com uma data, a data em que o usuário foi eliminado. No model não necessitamos fazer rigorosamente mais nada, vamos fazer aqui o Ctrl S para guardar, vamos fechar, vamos agora concentrar a nossa atenção na migration. Na migration nós vamos definir então a estrutura da nossa tabela de usuários. Então vamos colocar aqui PHP Artisan make migration e vamos lhe chamar usuários, ok? Aqui pode ser com o plural, não há qualquer problema. Está então criada a migration para os usuários. Aqui dentro vamos ter esta estrutura constituída por dois métodos. Já tivemos a ocasião de referir ao longo desta playlist. Vou lembrar apenas que o método up significa que vai ser um método executado quando eu faço migrate no PHP Artisan. O método down vai ser executado quando eu faço migrate rollback, isto é, quero voltar atrás. Ora, para que a nossa estrutura da tabela de usuários possa ser definida, eu vou utilizar aqui esta classe schema, que já ali está definida para nós e, portanto, nós temos que fazer simplesmente schema, create, e aqui dentro vamos dar, em primeiro lugar, o nome da nossa tabela, como diz aqui a assinatura. Então nós vamos colocar aqui a nossa tabela de usuários. Ok? De seguida, nós temos aqui uma função de callback, isto é, depois da tabela ser criada, o que é que nós vamos colocar lá dentro? Bom, para isso nós vamos colocar aqui uma function e vamos definir aqui dentro as propriedades da nossa tabela, isto é, as colunas. Aqui nós vamos ter que usar o blueprint e vamos lhe chamar aqui table. Se quiserem chamar tabela, a partir daí, o que vocês colocarem aqui, neste caso table, terá que se chamar tabela também. Ora, este table vai ter então um ID, não precisamos dizer mais nada. Depois vamos ter aqui um table string usuário
Este usuário vai ter no máximo 50 caracteres. Ups, aqui vamos ter que terminar sempre com o ponto e vírgula. Vamos ter aqui um table string. Vamos colocar a password aqui, ou a senha. Vamos colocar senha. E neste caso a senha poderá ter no máximo até 200, porque nós vamos guardar a senha de forma encriptada. Vamos também colocar aqui um table. Vamos colocar um date time. E este date time vai se chamar last login. Vai sempre ficar registado qual foi a última vez que um determinado usuário entrou na aplicação. Vamos colocar aqui à frente que ele é nullable. Isto é, pode começar como nulo e depois poderá ter um valor do tipo datetime. Vamos colocar ainda o table, um tiny integer, para dizermos active. Isto é, está ativo ou não ativo. Poderemos fazer a gestão dos usuários da nossa aplicação, indo alterar este valor do ativo, no sentido de impedir que ele possa fazer login, apesar de estar inscrito. Ora, por defeito, default, nós vamos dizer que ele está ativo. O ativo será 1. Quando nós colocarmos 0, significa que está inativo e, portanto, ele não vai conseguir fazer o seu login. Vamos colocar aqui os timestamps, table, timestamps, neste caso com um S, e vamos ainda adicionar o table soft deletes. Ora, o soft deletes aqui basicamente vai fazer o quê? Esta função que aqui está vai criar dois campos, o created at e o updated at, e o soft deletes vai criar o deleted at. Simplesmente desta forma não precisamos de mais nada. Aqui embaixo no down nós vamos definir o que é que vai acontecer se nós fizermos um migrate rollback. Schema, vamos colocar isto bem escrito, drop usuários. Vamos simplesmente fazer isto, vamos deitar fora a tabela que nós vamos criar. Ora, para que a nossa migration possa funcionar, nós vamos agora ter que definir quais são as configurações de acesso da nossa aplicação ao nosso banco de dados. Em primeiro lugar, nós vamos criar um banco de dados vazio. Vamos abrir aqui, neste caso, o ADSQL. Vamos criar aqui, vamos criar aqui uma nova base de dados. E vamos chamá-la de Private Area, que é o nome da nossa aplicação. Vamos clicar aqui em confirmar. Portanto, temos aqui o Private Area e nós poderíamos criar aqui um utilizador para aceder especificamente àquela base de dados. Vamos fazê-lo porque é mais seguro. Vamos então adicionar aqui um utilizador. Vamos lhe chamar User Private Area. Vamos criar aqui uma palavra passe. Vamos escolher aqui uma palavra passe de 12 caracteres. Ok? Vamos copiar esta palavra passe para não esquecermos. Eu vou fazer aqui um duplo clique para abrir aqui um novo documento e deixar ficar ali a palavra passe. E agora o que nós vamos fazer é adicionar aqui um objeto. Vamos escolher a nossa base de dados. Vamos clicar aqui em confirmar. Vamos dar-lhe todas as autorizações e vamos clicar aqui em guardar. Então neste momento nós temos o User Private Area, que tem uma password que já guardámos ali daquele lado e estamos em condições de configurar a nossa aplicação para poder aceder a este banco de dados. Vamos fechar aqui, vamos regressar aqui, então vamos ter aqui o User Private Area. Estes vão ser os dados de configuração. Onde é que nós os vamos configurar? Bom, poderemos fazê-lo de duas formas. Poderemos fazer aqui no env, onde nós temos aqui as configurações, mas eu chamo a atenção, novamente, que o env deverá ser usado apenas em ambiente de desenvolvimento e nunca em ambiente de produção. Por conseguinte, se nós quisermos em ambiente de desenvolvimento fazermos o nosso teste, nós só temos que colocar aqui, então, o nome do nosso user, da nossa base de dados também, obviamente. Então vamos aqui no env colocar a database, vai se chamar Private Area. O nosso user será este e a nossa password ou senha será esta que aqui está. Vamos colocar aqui. E se nós tivermos isto programado desta forma, nós vamos conseguir já interagir com a nossa base de dados. Se nós quisermos fazer estas alterações diretamente nas configurações do Laravel, isto no sentido de deixar já ficar tudo preparado para o ambiente de desenvolvimento, então neste caso nós teremos que ir aqui à área do config, vamos aqui ao database e no database nós vamos selecionar aqui na área do SQL,
vamos colocar aqui os valores, ok? Ele neste momento vai buscar a informação ao fecheiro do environment, ou se não existir o fecheiro do environment, ele vai buscar diretamente ao valor que nós quisermos colocar aqui. Este é o equivalente a localhost, a porta fica exatamente como está. No database nós iríamos colocar aqui o private area, aqui o username e aqui a sua password, ok? Eu tenho aqui a password, o username também é fácil de definir, nós vamos colocar aqui user underscore private area. E portanto temos então aqui já configurado nos dois lados. No dia em que eu quiser deixar de ter o fecheiro do environment a funcionar, as configurações que vão ser usadas serão estas que aqui estão, ok? Depois podemos fazer esta experiência e verificar se de facto é assim que funciona ou não. Vamos aqui fechar, vamos fechar aqui também no env, vamos aqui deitar fora este fecheiro que nós não queremos e vamos executar a nossa migration. Ora, neste momento nós temos então aqui o private area completamente vazio. Vamos aqui fazer o clear php artisan migrate. O que este comando vai fazer é observar o que existe dentro da nossa pasta das migrations, dentro de database migrations, vai verificar que existe lá este fecheiro e vai tentar construir a nossa tabela de usuários. Vamos executar, ok, php artisan migrate, ok, ele diz-me aqui que o phc não é um fecheiro, ou não é um comando correto, obviamente, porque é php artisan migrate, e cá está, a migração foi efetuada. Vamos refrescar aqui e vamos verificar que foram criadas duas tabelas. A tabela das migrations, que controla as migrations executadas e os rollbacks, etc. E a tabela dos usuários. Na tabela das migrations nós não vamos mexer, também não iremos ter que mexer na tabela dos usuários, mas vamos ver o que é que aconteceu aqui na estrutura. Ora, neste caso, esta estrutura que aqui está é exatamente a estrutura que nós desenhamos no esquema da nossa migration. Portanto, esta que aqui está, com o ID, usuário, senha, last login, active, os timestamps que adiciona o created at e updated at e o soft deletes que adiciona o deleted at. É isso que nós temos aqui e estamos então em condições de, no próximo vídeo, começar a avançar então com a escrita e leitura de informações para o nosso banco de dados. Eu quero, no entanto, chamar ainda a atenção para aquele aspecto que eu referi relacionado com o fecheiro env. Neste momento, se eu remover o fecheiro env, e para isso bastará alterar aqui, por exemplo, a remoção para a remoção do ponto, o que vai acontecer é que estes dados de configuração deixam de estar disponíveis e os que passam a estar em vigor são os dados que estão aqui no database. Nesse sentido, se eu inclusive colocar aqui xx, por exemplo, nós vamos estar a informar que o utilizador tem uma password que não está correta. Então imaginem se eu quiser fazer agora um rollback. Migrate, rollback. O que vai acontecer é que o meu sistema não vai conseguir perceber o acesso à nossa base de dados. Reparem, eu vou colocar aqui que eu quero de facto executar este comando e ele vai me dar aqui erros. Ok? Vamos aqui puxar a nossa consola acima e reparem, há aqui erros que aconteceram. Ok? Uma vez que eu retirei o env do ambiente, ele passou de imediato para a produção, por isso é que ele me perguntou se eu queria executar de facto este comando. No entanto, ele diz aqui que não foi possível o utilizador aceder, porque tem o acesso que não foi dado, não é? O user private area, porque usa uma password e a password que foi dada não está correta. Ora, vamos fazer aqui então um clear. E vamos regressar aqui, obviamente, e remover o X. Vamos fazer aqui novamente o PHP Artisan Migrate Rollback. E agora sim vocês vão verificar, eu vou aqui puxar acima, que o sistema me vai perguntar se eu tenho a certeza que quero executar este comando. Eu vou dizer que sim, ele faz um rollback, da mesma forma que vai fazer um PHP Artisan Migrate e vai novamente executar então a atualização da nossa base de dados. E por conseguinte, de uma forma ou de outra, vocês devem ter sempre as configurações colocadas corretamente em ambos os lados, no sentido em que quando passarem a vossa aplicação para produção, não correrem o risco de não perceberem por que razão é que os dados não estão a funcionar. Eu agora aqui vou apenas deixar ficar o env para ficar em vigor a estas configurações que aqui estão e não estarem a aparecer aquelas mensagens quando faço um rollback.